Olá, sou o Getulino Pacheco e esta é a continuação do nosso último podcast. Então, no último podcast, nós tínhamos criado essa boia, ok? Nós tínhamos pintado, né? Usando a informação 3D e tudo mais, e conseguimos esse resultado que vocês estão vendo aqui. Agora, em seguida, eu vou criar em volta dessa boia, tipo assim, um suportinho onde eu vou colocar as cordinhas da boia. Então, para isso, note que esse elemento ele está no layer separado, né, lá, recortado. Se eu apertar Command e clicar sobre o ícone da boia nesse layer, você vai perceber, lá, que surge em volta dessa boia uma seleção. Com ela ativa, eu vou abrir aqui mais um novo layer em cima da boia, ok? Entro em Edit, entro em Stroke e vou colocar aqui um Stroke tipo assim, vamos colocar ele com 30 pixels, mais ou menos, com a cor vermelha. De preferência, você pode pegar até esse tom aqui da própria boia, tá ok? Para o tom ficar bem próximo. E daí você dá ok, você vai perceber que um contorno da mesma cor vai ficar em torno dessa boia, certo? Legal. Agora você vai pegar a ferramenta de seleção retangular, certo? E você vai fazer uma seleção nessa primeira parte, ou seja, essa parte central. É bom que você cuide que um pouquinho dessa parte vermelha, ela fique pro lado de fora, certo? Então aqui, ó, nesse caso, eu tenho essa seleção, pego a ferramenta novamente e eu vou apertar Shift. Você está acrescentando a seleção. Então, eu vou fazer uma em horizontal aqui agora, tipo uma cruz, e veja então que eu acrescentei uma seleção, a seleção vertical, e tenho aqui a seleção de uma cruz. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é inverter essa seleção. Vou em Select, Inverse, e aperto a tecla Delete. Olha lá. Nesse caso, ela só tem essas formas aqui, ativando novamente a visualização da boia, eu tenho aqui já essas formas prontas. Para criar um volume, ou seja, né, a boia ela tem um volume e esse suporte, onde passa as cordas, também tem que ter um pequeno volume. Então, para não precisar ficar pintando, usando a ferramenta Dodge e clareando com outra ferramenta, um jeito bem rápido para você fazer isso é usar já os próprios estilos que tem dentro do Photoshop. Então, se você for lá em Windows, você ativa o painel Styles e você vai ver que tem aqui vários botões. Um lugar legal é você abrir a biblioteca Web Styles, né? O Web Styles já tem uns botõezinhos bem interessantes, entre eles aqui ela tem cores que você pode substituir no caso. Eu vou usar aqui o vermelho. Ela note lá que nesse exato momento que eu cliquei, note que eu já tenho aqui o volume, né? Então já fica bem interessante, eu já ganho tempo e já vai dar uma realidade de uma forma bem rápida na minha ilustração. Daqui a pouco estamos de volta. Uma vez então feitas essas hastes, eu posso já também tirar aqui, nesse caso aqui, eu não vou necessitar que isso aqui seja um efeito, eu quero que isso aqui se transforme também em uma imagem. Eu aperto o Shift sobre um layer vazio e com ele dou um Command E e agora então eu tenho duas imagens sobrepostas, tendo então esses elementos como um suportinho em torno da boia, ok? Legal. Agora então eu vou pegar a informação da corda. Então eu tenho aqui a imagem da corda, eu já tenho aqui uma recortada, vou escolher essa mais fina e vou arrastar essa informação para a minha imagem. Então eu tenho aqui lá meu pedacinho de corda, ok? Eu vou diminuir um pouco essa corda porque ela está muito comprida, eu vou tirar um pedacinho aqui só, vou dar um delete. E depois eu faço o seguinte, ó, eu vou precisar colocar uma corda nessas 4 hastes. Então eu vou posicionar ela o mais próximo possível. Então, dessa haste aqui, certo? Vou fazer uma outra cópia nessa outra parte. Depois uma terceira cópia, apertando o Alt, né, eu consigo fazer essa cópia. Vou rotacionar essa informação, colocar ela desse lado. Ela fazendo como se fosse um quadrado em volta disso. Ela apertar o Alt de novo e fazer uma outra cópia aqui embaixo. Legal. Então aqui, nesse caso, vocês percebem que no layer lá tem
4 informações. Então eu vou desligar algumas e vou trabalhar, por exemplo, só nessa de cima aqui, olha, essa primeira, certo? Então para fazer agora com que essa corda pareça que está passando pelo suporte da boia, eu faço o seguinte, eu entro aqui em Edit e pego a função Puppet Warp, ok? Beleza. Note que seu cursor mudou lá, ele ficou como se fosse um alfinetinho. Então o que você faz? Você vai dar um clique aqui na ponta da corda, um outro pouquinho mais próximo, uma no centro e mais 2 na outra extremidade da corda. O que isso vai fazer? Olha, clicando sobre cada ícone eu consigo puxar a corda. Então eu vou puxar um pedaço dela aqui sobre o primeiro suporte, vou puxar esse central para fora e esses outros 2 para o centro aqui. Né? Lá, com isso eu consigo fazer a voltinha dessa corda, como se ela tivesse presa aqui no suporte e livre desse lado. Então vocês viram, né, que eu usei a corda para poder fazer então elas passarem pelo suporte, ficou bem interessante, as voltas ficaram bem de uma forma orgânica, né, não ficou assim falso a posição das cordas. Então, após ter feito isso, o que eu faço? Eu vou selecionar aqui, olha, todos os layers aonde eu fiz as distorções dessa corda, ok? Feito isso, eu vou dar um Command E para que todos fiquem em um só layer, ok? Olha lá, tá? Também eu vou achatar essa parte aqui que tem os suportes, né, em volta da boia com a boia, para que eles fiquem em uma única imagem, ok? Aí eu seleciono tanto a corda quanto a boia e vou rotacionar todo mundo lá. Para que a corda ela fique assim, ó, um pouquinho mais inclinadinha, ok? Em seguida, vocês percebem que a corda ela está o quê? Ela está no primeiro plano aqui da boia, né? Então eu vou fazer com que a boia ela fique em primeiro plano. Olha lá, eu só vou arrastar o layer em cima das cordas para que as cordas elas fiquem aqui, olha, atrás do suporte, fiquem encaixadas atrás do suporte. Talvez você precise fazer alguns ajustes aqui, lá, para que as cordas fiquem escondidas aqui atrás, né? E você tenha a impressão que realmente ela está passando por dentro do suporte da boia. Legal? Tá. Em seguida, eu vou pegar essa corda e vou tirar a informação dela, ou seja, eu vou aqui em Mesh, Ajuste, Desaturate, vou tirar a cor para que ela fique com o tom cinza. Volto lá em Ajuste e entro em Curvas e vou aumentar um pouco as curvas para que ele fique um pouquinho mais claro. O que está faltando aqui agora é fazer com que o aspecto dessa boia ela fique mais plástica, né? Porque ela está muito assim, bem feitinha, muito cara de 3D. Então o que você faz? Olha, você seleciona aqui a informação, você entra lá em Filter, Filter Gallery, e você escolhe a informação do Filter Gallery chamado Plastic Warp. Olha lá, o Plastic Warp ele vai dar uma informação bem interessante, ela é parecida com plástico. Você pode exagerar aqui em Smoothness, tira um pouco de Highlights e dá OK. Então vai ficar assim meio esquisito, mas antes de você fazer qualquer informação, qualquer outro tipo de comando, você vai em Edit e entra aqui em Filter Gallery. Então com isso lá você vai conseguir voltar um pouco a opacidade ou algum brand. Por exemplo, você pode colocar um modo de brand como o overlay, por exemplo, ela vai deixar ele um pouco mais claro. Você volta um pouco mais a opacidade, só para você poder conseguir ter, olha lá, uma sensação mais interessante. Nota lá que os brilhos ficaram bem com aspecto de plástico, ficou bem mais interessante esse efeito na ilustração. Agora, eu preciso fazer com que essa boia esteja como se ela tivesse sido mergulhada na água, entendeu? Então uma parte ela está submersa e outra parte ela está bem visível. Como que eu faço isso? Então um jeito legal para fazer é o seguinte, olha. Eu pego a ferramenta de seleção aqui, a Quick Select, seleciono aqui essa parte da água, certo? Essa parte aqui, olha, sem ser a parte do céu, e dou um Command J. O que ele vai fazer? Ele vai copiar para mim só essa parte selecionada, certo? Feito isso, eu arrasto esse layer com essa cópia sobre a boia. E simplesmente eu abaixo a opacidade dela, e com isso então eu consigo fazer essa parte submersa. Se ela caiu na água, ela cria uns splashes que são lançados, né, com a velocidade dela sendo inserida na água. Veja só que fácil. Eu tenho aqui, olha, uma informação de um brush. É importante que esse brush ele esteja com um tom cinza, né? Se caso ele estiver meio colorido, se dá um desaturate, ele esteja em preto e branco.
E nesse caso eu já recortei. Você pode fotografar ou capturar algumas imagens de splash que você achar mais interessante e criar um brush com isso. Você pode, em ajustes, e usar um pouco do Curves para escurecer um pouco essa informação, para ficar um pouco mais de contraste. Em seguida, tudo que você tem que fazer é selecionar essa informação do splash, entrar em Edit e definir isso aqui como um brush, ok? Olha lá. Então esse brush ele já vai estar salvo. Quando você volta lá para a sua imagem, ok? Você abre um layer novo aqui no topo, você vai nos seus pincéis, você vai ver que sempre a última configuração, o último pincel que você criou, vai aparecer dentro do painel aqui. Você ativa esse painelzinho, uma linha aqui, olha, onde você vai abrir a configuração dos brushes. Você pode aqui espacejar um pouco, deixar o brush numa posição que você quer. Aqui você consegue rotacionar o brush. E nesse caso aqui, eu vou colocar branco como preenchimento, ok? Eu posso diminuir o tamanho dos brushes através dos colchetes ou aqui também através do painel. Veja que interessante, como eu estou no layer de cima, aqui, olha, se eu agora der apenas um clique aqui, olha lá que bacana lá, eu posso estar rotacionando ainda, diminuindo um pouco mais o meu brush nos colchetes, e com isso eu estou criando então os splashes. É claro que eu já tenho aqui vários outros splashes que eu criei com diferentes formas de splash para completar o desenho. Mas vale a pena dar aqui uma dica especial. Se você gostou da forma como foi feito esse brush, você tem que adquirir o meu novo DVD, Criando Caos no Photoshop. Lá tem uma cena onde eu crio uma inundação e explico como você pode usar recursos como esses, como criar splashes, como criar outras coisas, como também criar efeitos de brushes com vegetais e entre outras coisas. Muito legal, vale a pena conferir. E assim então está aí concluída a nossa ilustração. Gostaram? Espero que sim. Se você quiser interagir com o nosso conteúdo, fotopro.com.br ou acompanhando pelo Twitter. Um forte abraço e até o próximo podcast.